Ô, Carlos Azevedo. Ô, Oi, Gustavo. Maria. Oi, Isadora. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. Pausada. Olha, então vou compartilhar aqui a nossa lista de livros desse ano. E vocês já vão providenciando. Esses livros aí, esses dois primeiros, olha, Senhora do Zé de Alencar. O Senhora do Zé de Alencar é um romance romântico, tá? Já vai. Esse romantismo, romance romântico, não é uma redundância, tá? Porque romance é um tipo de texto, né? Texto, uma narrativa longa, com mais de um núcleo e um núcleo central, né? Então, isso é um romance. Pode ou não falar de amor. E quando ele fala de amor, é um romance romântico, né? Esse livro Senhora, do Zé de Alencar, o Zé de Alencar, que é um dos maiores escritores do romantismo brasileiro, né? Eu falei para vocês no ano passado que ele figura no romance indianista, com a trilogia indianista dele, de Iracema, Ubirajara e o Guarani, né? Ele figura no romance urbano, com Senhora, principalmente, o romance urbano, que vai tratar de mostrar assim, como que é a vida na corte, né? E esse livro aí, ele se chama Senhora porque a menina é apaixonada pelo cara, mas o cara não quer saber dela, porque ele é assim, quanto mais caça-dote. O que é dote? Quando a moça vai casar, o pai paga uma certa quantia para o noivo, né? Isso é o dote da noiva, né? A noiva geralmente leva uma certa quantia em dinheiro para o casamento. E como esse cara, assim, ele é muito interesseiro, então ele só procura moças mais ricas. E essa menina, a Aurélia, ela é pobre, coitada. Mas o romantismo tem essas peripécias sentimentais, não é? O romantismo é assim, sempre acontece um milagre, acontece um fato inusitado que torna possível aquela situação acontecer. E nesse caso aí, a Aurélia, que ela era órfã, ela recebe uma herança. E aí ela consegue ficar assim, tornar-se visível na sociedade carioca, tá? E aí é sobre isso que nós vamos tratar nesse livro. O Zé de Alencar, como eu falei, né? Ele figura aí no romance indianista, porque vamos recapitular aqui o que nós já vimos do romantismo. Nós já vimos o romantismo em poesia, né? O romantismo em poesia é dividido em primeira, segunda e terceira gerações, né? Cada geração marcada aí por uma característica principal, né? A primeira geração do Gonçalves Dias é o indianismo, a segunda, nacionalismo, a segunda geração do Álvares de Azevedo é o mal do século, influenciado por Lord Byron. A terceira geração já é aquela poesia condoreira do Castro Alves, com engajamento social, né, mais voltado já para os problemas sociais. E o romantismo em prosa, ele não é separado em fases, mas ele é separado por ambientes, onde acontecem as narrativas, né? Então, o romance urbano geralmente figura no Rio de Janeiro, a corte, né? Na época, o Rio de Janeiro era a capital, era o centro das atenções, não é? E então, esses romances dessa fase todos vão figurar aí no Rio de Janeiro. O romance indianista na selva, né? Índio vive na selva, né? Então, nós vamos ter aí o Guarani, o Birajara e Iracema, que é a trilogia do Zé de Alencar, né? Em que figuram como personagens os índios. E nós temos também o romance histórico, né? Que é aquele romance que mescla fatos históricos, como as Minas de Prata, o Tio, o Tronco do Ipê, são algumas obras também do Zé de Alencar. E tem ainda o romance regional, né, que é aquele romance, aquela obra literária, que faz como se fosse um painel sociocultural daquela região. O Zé de Alencar tem um que se chama O Gaúcho. Ali nós vamos ter a vida do gaúcho, como que ele vive, o que ele come, como é que ele trabalha, o linguajar dele. É um painel mesmo da vida do gaúcho, não é? Então, são essas características aí do romance romântico, tá? Nós vamos aprofundar isso depois. Só estou partindo aqui de onde a gente parou. Eu lembro que o ano passado não deu para a gente ver com, assim, profundidade que deveríamos esse romance romântico. E aí nós vamos ver agora,
tá bom? A partir de semana que vem a gente já começa. Não é necessário, Maria, mas eu não tenho apostila ainda. Tudo bem, não tem problema. A gente usa slide aqui, eu mando os slides para vocês vão anotando, vão fazendo atividades, e a gente vai fluindo assim. Quando a sua apostila chegar, a gente parte dela, tá bom? Não tem problema não, você não tem apostila. Então, esse romance aí, primeiro, Senhora, eu sugiro que vocês não atrasem muita leitura, não, para vocês não ficarem depois muito perdidos. A gente vai estar estudando já realismo e você vai estar lendo uma obra do romantismo, tá bom? Então, por isso que você não pode se atrasar muito. No segundo bimestre, nós temos o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. O Cortiço é uma obra do naturalismo, né? Que são as duas próximas correntes literárias que a gente estuda depois do romantismo. É o realismo com Machado de Assis e o naturalismo, né? A gente estuda eles dois juntos, né? Realismo e naturalismo a gente estuda junto. E o realismo tem já essa característica de fazer um raio-x da sociedade, né? Tudo aquilo que era a visão idealizada do romantismo, de a mulher ideal, a mulher sem defeitos, né? De musas inspiradoras, de homens heróis que conseguem realizar grandes feitos. Agora nós já vamos ter no realismo as mulheres com seus defeitos, né? As mulheres são lindas, mas como diz Machado de Assis, são coxas. Outra hora, Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Então, não me amou. Marcela era uma prostituta de luxo com quem o personagem Brás Cubas se envolveu na sua adolescência, sua juventude, sabe? Então, ela só gostou dele enquanto ele tinha dinheiro que pagava os serviços dela. Entendido? Compreendido até agora? Então, o realismo já vai mostrar vai desnudar o ser humano, tá? Então, por isso que o Machado de Assis é a principal figura. O Machado de Assis é o cara do realismo brasileiro. E nós, Maria, então por que nós não vamos ler Machado de Assis? Porque nós já conhecemos muito bem Machado de Assis. Nós já lemos vários contos, nós já lemos a Cartomante, lembra? Nós já trabalhamos vários contos, e o Machado de Assis é muito mais acessível, tá certo? A apostila de vocês mesmos já traz várias coisas do Machado de Assis. Já lemos o Alienista, né, do Simão Bacamarte, que prendia todo mundo na Casa Verde em Itaguaí, certo? E o Cortiço do Aloysio de Azevedo é uma obra do naturalismo que vai mostrar o que o naturalismo mostra. Como que o homem é movido pelos seus instintos. Então, ali no Cortiço, o Cortiço vai comprovar a tese de que o homem é produto do meio. Essa teoria aí, de que o homem é produto do meio, o homem é produto de 3 fatores, né? Do meio em que ele vive, do momento histórico que ele está vivendo e da sua genealogia, dos seus fatores genéticos. Não é isso? Cientificamente aí? É a teoria de Taine, não é? Então, o naturalismo são romances de tese, tentam comprovar essas teses científicas. E aí o Cortiço comprova isso. Porque o meio ambiente ali, o Cortiço, ele é tão importante que ele chega a ser o personagem principal da história. Porque ele consegue mudar a cabeça de todo mundo que vai morar lá. Ou seja, o ambiente modificando o homem. Tá bom? Então, por isso que é de fundamental importância a leitura do Cortiço. Já em Poesia Pau-Brasil, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu não estou com ele aqui, não. Ele é da escola, eu pego ele na escola. Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, já é uma obra do modernismo, tá? O Oswald de Andrade, vou interromper esse compartilhamento aqui, que a gente já viu o que vai cair. Deixa eu ver aqui se tem alguém na sala. Não. O Oswald de Andrade foi o grande idealizador do modernismo brasileiro, sabe? Ele era aquele cara rico, né? Aquele cara rico que podia fazer acontecer, e o Rio de Janeiro era o centro das atenções. Então, ele fez a Semana de Arte Moderna acontecer em São Paulo, justamente para mudar o foco da literatura, né? Então, ele alugou um espaço, assim, que era, assim, muito caro na época, né? Ele era aquele jovenzinho que vivia estudando, viajando para Paris, sabe? De chapeuzinho esquinado na cabeça, teve várias mulheres. Então, era que cara boa pinta, muito inteligente, né? Então, ele aliou isso tudo e fez esse movimento modernista acontecer no Brasil. Essa Semana de Arte Moderna, que abriu o modernismo brasileiro, né, foi uma semana de apresentações literárias, apresentações culturais, manifestações culturais de um modo geral. Na segunda-feira, foi leitura de poemas e
leitura de poemas, na terça era só para ver a repercussão. Aí na terça não tinha apresentação, não. Olha que ideia brilhante. Aí na quarta já tinha Villa-Lobos tocando instrumento, alguns cantores que já eram consagrados, né? E apresentações musicais, digamos assim. Aí na quinta também não tinha nada, não, era só para ver a repercussão. E na sexta, apresentação também de poemas, poesias e músicas, mas também uma pinacoteca, né? Uma exposição de quadros de grandes nomes do Brasil, como a Anita Malfatti, já, por exemplo, né, que já havia estudado, já morava em Nova York por muitos anos, então já tinha contato com essas novas tendências artísticas, digamos assim, não é? Então, o Oswald de Andrade, esse livro Poesia para o Brasil, por que chama Poesia para o Brasil? Porque era uma das missões do modernismo exportar poesia. E o que foi a primeira coisa que saiu do Brasil, assim, com grande valor? Não o valor monetário, né? Que nós não fomos pagos por isso, né? Mas que foi levado com grande valor. O pau-brasil, né? Então, por isso que essa poesia chama Poesia Pau-Brasil, que é uma poesia para exportação. Nesse livro Poesia Pau-Brasil, o Oswald de Andrade, ele faz um apanhado do passado histórico brasileiro, mas assim, de uma forma cômica, sabe? O Oswald tem aqueles poemas piada. No poema piada não é que causa gargalhada, não é isso. O poema piada, ele só sugere aquele riso de canto de boca. É tipo assim, olha os poemas piada do Poesia para o Brasil. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Ou seja, é uma revisão do passado histórico. Ele está falando do Pedro II, se ele vier com história, porque Pedro II é história, não é? Então, e é um pouco cômico que ele fala assim, eu boto ele na cadeia. Impossível, né? Isso é uma loucura. Uma outra representação desse revisão do passado histórico que ele faz é quando ele quer ver como é que é o outro? Quando o português chegou no Brasil, vestiu o índio. Que pena. O português chegou no Brasil debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É história, mas é engraçado esse modo de ele rever o passado histórico brasileiro, entendeu? Então, esse livro Poesia para o Brasil é muito rico. Você sabe que modernismo cai em todo o Enem. Todo Enem tem modernismo, todo, né? E como esse livro é uma compilação de poesias do Oswald de Andrade, ele faz esse apanhado desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, ele fala até de algumas partes da carta, em alguns poemas dele, até 1924, que é quando esse livro foi lançado. Então, esse livro assim, ele é de fundamental importância para a nossa literatura, na segunda e na terceira série do ensino médio, tá bom? Então, por isso que eu sugeri esse daí. E o último aí é o 15, da Raquel de Queiroz. O 15, a dona Raquel de Queiroz, ela vai narrar aqui a seca de 1915. Uma seca, assim, terrível. E aqui nós temos a história de uma família com 3 filhos. Eu sei que o pai e a mãe, assim, é uma tristeza, uma loucura. Primeiro porque já são retirantes da seca, estão fugindo daquele sol que esturrica tudo, eles têm fome, eles comem qualquer coisa, eles comem até carcaça de boi morto no meio da estrada. E muita gente, não é só uma família, é um comboio, são vários retirantes. Modernismo brasileiro. O modernismo narra a trajetória de vida dessas pessoas que sofreram com a seca, entende? Essa fase aqui da Raquel de Queiroz, que é a segunda fase do modernismo brasileiro, tem muitas obras assim que contextualiza esses fatos históricos da seca, né? Então, assim, são obras muito tristes, né? E essa aqui não é diferente. O 15 da Raquel de Queiroz não é diferente, tá bom? Então, esse aqui é o nosso livro do 4º bimestre. Nada muito grande, ó. Esse livro aqui tem, deixa eu ver aqui. Aqui quantas páginas, porque tem aqui depoimento também da dona Raquel. Então, são em torno de 180 páginas, 170. Então, assim, um livro de uma leitura leve, sabe? Nada muito pesado para vocês que já estão na segunda série.
tá bom? Então, vamos providenciar o nosso livro já do primeiro bimestre, para a gente já começar a ler, que a gente já vai discutindo ele aí, né? Enquanto a gente for tendo aula, enquanto a gente for estudando o romantismo, para a gente não ficar perdido, né? E aí depois chega lá no Enem, por exemplo, você vai ter um excerto de livro do 15, por exemplo, um excerto do 15 e uma matéria de jornal atual, fazendo um parâmetro. E como é que você vai fazer? Levando em contexto. Aí a questão é a seguinte: levando em consideração todo o contexto da obra literária, leia o excerto e responda. Você só vai ler o excerto, você só vai ler o fragmento que está lá, porque você não sabe o contexto. Então, você tem que levar em consideração todo o contexto da obra. Para você levar em consideração todo o contexto da obra, você tem que ter lido a obra, tá certo? E nós estamos aqui para isso, né? Eu falei que hoje eu não ia dar aula pesada, não assustar vocês. Então, eu não estou dando aula, tá? Estou fazendo só um apanhado do que nós já vimos, o que nós vamos ver. Mas eu tenho para vocês um documentário que eu vou mandar para vocês hoje, de um crítico literário. O crítico sempre sabe muito, gente, porque para ele ser crítico, ele tem que estar por dentro da situação, não é? É o senhor Antônio Cândido, um videozinho de 4 minutos, que ele fala da importância da literatura na formação do ser humano. Então, ele chega a comparar a literatura com o pão de cada dia. Da mesma forma que o ser humano, né, ele necessita, está lá nos direitos, na Constituição dos Direitos Humanos, né, que o homem tem direito de se alimentar, necessita da alimentação para ele não morrer desnutrido, ele também necessita da literatura na vida dele para ele poder contextualizar fatos históricos, para ele poder vivenciar realidades diferentes da que ele vive. Né? Então, essa é a importância da literatura. E tem até um outro documento que eu tenho também, pois alguns interessados, se quiser, pode pedir. É um trabalho de conclusão de curso que um doutor em literatura fez, que ele usa o seu Antônio Cândido, falando sobre a importância da literatura, e ele fala dos direitos do homem. Então, ele vai falar como que essa literatura deveria ser, não um direito, mas um dever do homem, porque o homem ele tem que se manter informado. Né? Aí os meninos falam comigo assim, Maria, por que a gente não pode ler aí um escritor atual? Por que a gente não pode ler na literatura Thalita Rebouças? Por que a gente não pode ler Julia Kim? Por que a gente tem que ficar lendo Machado de Assis? Porque, gente, a literatura que a gente estuda aqui na escola, literatura, essa matéria literatura, não é simplesmente ler qualquer coisa. Nós não podemos cair nesse equívoco, né, de que a literatura é ler qualquer coisa. A gente lê o que contextualiza fatos históricos. Por quê? Vocês sabem que a sociedade é palco de transformações o tempo todo. Como que essas transformações são passadas de geração em geração? As transformações artísticas, através da literatura e das artes. Não é? Porque o historiador, ele conta como aconteceram as coisas. Não é? E o escritor, ele conta como poderia ter acontecido. Não é? A literatura é a realidade floreada. Né? Lembra da função da literatura para os gregos? A função hedonística, que é a do prazer, e a função catártica, que é aquela que te purifica de algum pensamento, né? Te faz enxergar uma nova realidade, ver a vida por outra perspectiva, além daquela que você tem. A gente fez isso muito bem com Édipo Rei ano passado, que é aquela tragédia grega, terrível. A gente já fez isso bem com aqueles contos que a gente leu lá no 8º ano. Lembra? Da Clarice Lispector, Natal na Barca. Nós lemos Natal na Barca? Lembra, né? Da mulher que vai passar o Natal na barca e encontra uma mãe que está com o neném doente. Lemos sim. A gente Lemos leu isso sim. ano passado. Aí ela pergunta assim, só tem esse menino? Aí a mãe fala assim, não, Acho que você até leu na sala com a gente. Foi, eu lembro. Isso mesmo. Não, eu tinha um outro que morreu com 4 aninhos, ele pulou do muro, falou que ia voar e voou. Meu Deus amado. Mas é uma realidade, não é uma coisa que é inverossímil. Tem muita verossimilhança com o mundo real, né? E aí a mulher está apavorada, porque ela está com aquele filho doente, e a narradora, ela levanta o manto da criança e vê que a criança está morta, vocês lembram disso? Mas só que a criança, na manhã seguinte, a criança já revive. Por quê? O conto chama Natal, e Natal é renascimento. Né?
Nós lemos um outro conto que se chamava A Bela e a Fera ou Ferida Grande Demais. Vocês lembram desse? Da mulher riquíssima que encontrou o mendigo na rua e o mendigo pediu para ela um dinheiro. Ô, dona, a senhora pode me dar um dinheiro? Ela falou para ele assim, quanto é que se costuma dar? Ele pensou, essa mulher tá doida. Só dá o que a senhora quiser. Aí ela, tipo assim, eu só tenho R$ 200, pode ser? Não, não vou querer, não. Depois você vai falar que eu te roubei. E ela começa a perceber ali que ela é tão mendiga quanto aquele homem, lembra? Porque ela é casada com o marido porque ela quer se manter na alta sociedade, mas o marido trai ela e ela aceita. Ela anda à caça de amor, de carinho, como aquele homem anda à caça de alimento. Lembra? E ela fica tão transtornada com aquela realidade que ela se depara, porque assim, ela sabe que existe, mas quando você se depara com a coisa, quando você vê, né? Quando você contracena, digamos assim, porque foi o que ela fez, né? Ela contracenou, aí que você começa a perceber que aquela realidade está paralela à sua. Eu lembro que ela estava indo para uma festa, e aí ela fica pensando assim, como é que agora eu vou dançar, eu vou bailar, comendo caviar, tomando meu champanhe e lembrando desse homem aqui na rua que não tem nem dente. Ele nem consegue comer carne, porque não tem dente, só deve tomar sopa. Ou seja, essa é uma literatura com função catártica. Foi para a personagem, que é característica da Clarice Lispector, né, gente? Essa epifania, o personagem tem uma iluminação no meio do conto, assim, não é? E consegue enxergar a vida de um jeito diferente. E é também para nós, porque a gente percebeu ali que o conto chama A Bela e a Fera, a Bela não é a mulher, ela acaba sendo a fera, né? Ou seja, a ferida grande demais não é a ferida, não se refere à ferida da perna do homem, refere-se a essa fissura social entre ricos e pobres. Lembra disso? Isso é obra literária que contextualiza fatos históricos. Isso é obra literária com fundo social, certo? Então, por isso que não é qualquer coisa que a gente lê, não é? Ó, peraí que esse Zoom já está querendo fechar, creio. E aí, sim, né? Desde que nós estamos juntos desde o 6º ano, a gente trabalhou várias obras literárias que contextualizam. Menino do Pijama Listrado, que vocês leram no 7º ano, que é um livro mais triste que aquele, mas aquilo ali é uma narrativa fantasiosa, mas ela é baseada em verdades históricas. A gente sabe que muita coisa que está escrito ali realmente aconteceu, né? Muitas atrocidades que estão presentes naquela narrativa realmente aconteceram, né? Então, isso nos leva a entender como que o ser humano pode cometer loucuras com outro ser humano só por uma denominação diferente, por uma cor diferente, por um olho de outra cor, por um cabelo diferente. Então, são coisas que nos levam a pensar. Essa é a função catártica da literatura, não é? E já tem aquela literatura que é aquela leitura flutuante, né? Que você lê só para se divertir, né? Mas nós aqui na segunda série, nós já não temos mais assim tempo só para essa leitura de diversão. Lembra que eu falava com vocês que pode ler o Diário de um Banana, mas não pode ler só um Diário de um Banana, porque senão você vai virar um banana. Eu brincava assim com vocês. Por quê? Porque a literatura é gostosa, mas não pode ser só isso, né? Literatura, você lê, você tem que aprender alguma coisa com aquilo ali. E esses fatos históricos, como eu falei, vão estar assim, grudadíssimos aí na literatura, que a gente vai trabalhar esse ano também, tá bom? O ano que vem nós teremos obras literárias também, outras, tá certo? Outra do modernismo, outras por exemplo, eu faço um apanhado de Gregório de Matos, né? Para a gente poder entender melhor o Gregório de Matos, com seus poemas, mas é outra coisa. A gente vai rever toda a literatura, mas são outras obras. Compreendido? Ó, então, quem precisar aí da lista depois me pede, para vocês já irem providenciando isso aí, tá bom? A maioria desses livros também você consegue na amarelinha, loucura, né? Aqui, ó, eu comprei esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui na amarelinha, ó. Esse livro aqui, ó. O Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. Acho que eu paguei R$ 4 nesse livro. E esses aí, Senhora, também tem na amarelinha. Esses livros do romantismo também tem na amarelinha. Então, assim, nem precisa você comprar xerox ou livro muito caro, mas tem ele lá, na amarelinha também, tá? Deixa eu ver aqui com vocês onde é que nós paramos com a nossa literatura, linha do tempo.
fechar. Ó, nós vimos aqui, então... Peraí. Deixa eu ver aqui o que nós já vimos. Nossa Senhora. Olha o que nós já vimos. Nós já começamos lá no quinhentismo, quando Pero Vaz escreveu a carta. A Carta de Caminha tem importância histórica, porque ela faz parte da história do Brasil, é a primeira coisa escrita em águas de solo brasileiro. Ela tem importância linguística, porque é a primeira coisa escrita em língua portuguesa no Brasil. E ela tem importância artística, porque é a partir das descrições, que é uma carta altamente descritiva, né? A partir dessas descrições é que os pintores subsequentes eles conseguiram fazer aquelas imagens que ilustram, né, a chegada dos portugueses, como Pedro Américo, por exemplo. Né? Então, muito importante essa carta de Pero Vaz de Caminha. Já falamos que o quinhentismo não tem característica de escola literária, né? Não tem, assim, característica principal da escola, não tem isso, porque não era uma literatura propriamente dita. Né? A literatura no Brasil vai começar mesmo aí com o Barroco. Né? Então, os grandes nomes que figuram aí no quinhentismo, o Pero Vaz de Caminha, Pedro Magalhães Gândavo, que é aquele que escreveu o tratado sobre a terra de Santa Cruz, Gabriel Soares de Souza e o Zé de Anchieta. O Zé de Anchieta que escreveu várias obras assim, de caráter caráter didático, né? Que era para poder ensinar para os índios tanto a cultura portuguesa quanto a religião. Né? Depois o Barroco começou aí com o Bento Teixeira lançando seu livro Prosopopeia. Os grandes nomes do Barroco é o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. O Barroco é a arte da Contra-Reforma, certo? O Barroco traz à tona as dualidades que o homem vivia. Porque, pensa bem, o homem descobriu agora os caminhos marítimos, né? O quinhentismo aconteceu por causa disso, né? Porque descobriram a rota marítima para cá. Então, o homem percebeu que ele pode se enriquecer, que ele é dono do seu nariz. Então, agora nós não temos mais Deus no centro do universo, nós temos o homem no centro do universo. Só que o homem percebeu que mesmo ele estando no centro do universo e ele conseguindo fazer tudo que ele deseja, ele ainda assim não pode ficar tão vivendo a vida profana, ele precisa de ser sagrado. Ele precisa prestar conta dessa vida depois para um Deus. Então, por isso que ele entra nessa dualidade, né? Por isso que o Barroco é cheio de contradições, né? Porque é o homem barroco. O Barroco expressa característica do homem da época. Tá certo? Tá vendo como que é a literatura? A literatura está trazendo à tona como que o homem vivia. Né? Então, por isso que a manifestação artística do que estava acontecendo na sociedade. Depois nós temos o arcadismo, com os grandes nomes aí, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que eram amigos íntimos do Tiradentes, como nós falamos, né? O Silva Varenga Peixoto, Santa Rita Durão, Basílio da Gama, esses dois últimos aí, que escreveram epopeias brasileiras, né? O Uruguai, do Santa Rita Durão, e Caramuru. Não, Uruguai do Basílio da Gama e Caramuru do Santa Rita Durão, né? Que são as epopeias brasileiras. Aí ainda nós não temos características, assim, tipicamente brasileira, né? Principalmente porque os textos que são utilizados aí no arcadismo, né? Também chamado de neoclassicismo, são textos de escritores gregos, escritores latinos, então não tem coisa com característica brasileira, né? Tudo aí tem uma linguagem universal, certo? Floresceu ali em Ouro Preto e Mariana, por isso que é a era colonial. A era nacional começa com o romantismo, que é a escola tipicamente brasileira, só tem escritor brasileiro, né? E é uma escola que tem caráter anti-lusitano, porque o Brasil já tinha conseguido a sua independência política, mas ainda tinha aquelas amarras culturais, artísticas com Portugal, né? Então, essa escola literária vem para valorizar o que é brasileiro. Por isso que ela tem esse caráter ufanista. Por isso que, por exemplo, a primeira geração do romantismo, em poesia, né? Primeira geração com Gonçalves Dias, tem aquele caráter de valorização. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flor, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá.
sem quem dá viste a palmeira onde canta o sabiá. Então, olha o amor pela pátria, olha a valorização, olha a valorização exacerbada, né? O fanismo patriótico do Gonçalves Dias, né? De fazer o brasileiro se apaixonar pelo Brasil, né? De valorizar o que é nosso, muito mais. Né? O modernismo depois tem essa característica também, de valorizar o que é brasileiro, tá? Não com tanta idealização, mas também de valorização do que é brasileiro. Por isso até que tem a poesia para o Brasil, tá? E aí ele começa aí, ó. Deixa eu ver aqui, tem alguém tentando entrar na aula, gente, rapidinho. Ai, ai. A aula vai acabar daqui 1 minuto e meio, os caras querendo entrar. Pelo amor de Deus. Chegou cedo. Chegou cedo. Deixa eu ver aqui, gente. Para a próxima Não. aula, né? Pelo amor de Deus. Não consigo, não. Mas eu já aceitei. Não sei o que está acontecendo, não. Ó, então, o romantismo é essa característica de valorização do que é brasileiro, né? Os grandes nomes estão todos aí. Gonçalves Dias, Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela e Castro Alves, é tudo poesia. Depois nós vamos começar com romance romântico, né? Que é narrativa em prosa, com Zé de Alencar, lá com Iracema, com Senhora, com Gaúcho, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, que é o livro, assim, de grande nome do romantismo. A Moreninha, gente, a história é maravilhosa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães e Franklin Távora, que já vão falar desse romance regional, tá certo? O Visconde de Taunay escreve Inocência, que vai falar como que é a vida lá no Centro-Oeste. O Bernardo Guimarães e o Franklin Távora já vão falar lá do Nordeste. Franklin Távora foi quem trouxe pela primeira vez o cangaço para a literatura, para você ter uma ideia. Depois, deixa eu ver aqui. Então, nós paramos aqui, né? Nós paramos aqui no romantismo. Até repetir aqui para a gente poder voltar depois. Então, o que nós vamos ver depois é realismo, naturalismo e parnasianismo. Deixa eu interromper aqui. Galera, ó, eu aceitei, uai. Não tem ninguém na sala de espera.